Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar do filósofo inglês Thomas Hobbes. Pessoal, vocês já pararam para pensar por que o Thomas Hobbes defende um poder absoluto? Deve haver um motivo para isso, deve haver um porquê. O cara não pode ter acordado num belo dia falando assim, pô, tem que haver um poder absoluto para mandar na porra toda. Não. Tem um porquê, tem uma explicação. E para isso nós temos que entender minimamente o seu contexto. Thomas Hobbes, ele nasce no final do século XVI, vive grande parte do século XVII na Inglaterra num momento de tensão. A Inglaterra poderia ser invadida a qualquer momento. O Thomas Hobbes, ainda na barriga da mãe, a sua mãe sofreu tanta tensão, sem pai, sem saber se haveria guerra ou não a qualquer momento, que ela acaba tendo um menino de 7 meses. Então o Thomas Hobbes já nasce no período de caos, de guerra, de agitação, guerras civis, guerras religiosas, protestantes matando católicos, católicos matando protestantes, o parlamento se degladiando com o rei e vice-versa. Então ele não tem paz. Então ele chega à conclusão de que, olha, para colocar ordem nessa bagaça precisa-se de um poder absoluto. Somente um poder absoluto vai estabelecer a paz, porque o homem, no seu estado de natureza, é egoísta, é vil, é caos, é guerra generalizada, é homo homini lupus, é o lobo do homem. Então ele rompe com a tradição, rompe com o aristotelismo, rompe com a escolástica, sobretudo com o conceito de zoon politikon, de que nós somos naturalmente inclinados para a vida em sociedade e buscar o bem comum. Thomas Hobbes diz, bem comum é a pinóia, naturalmente inclinado para boa convivência, para a vida em sociedade, uma pinóia. E também nós temos que lembrar que o Thomas Hobbes, ele é renascentista. Ele foi influenciado pelo pai da filosofia moderna, que foi o René Descartes, foi influenciado pelo pai da ciência moderna, que foi o Francis Bacon, e foi influenciado em grande medida pelo Galileu Galilei, que era um grande matemático. Então observa aqui que o plano de fundo do Thomas Hobbes é o método científico, é a ciência moderna, a filosofia moderna, é o renascimento, é o antropocentrismo, ok? Então ele vai tentar analisar a política, a ética, a filosofia com o método científico. Ele não vai mais entender a filosofia como a busca da verdade, a busca das essências, aquele saber mais contemplativo. Ele vai entender a filosofia como a física dos corpos. E por física dos corpos, entenda-se que a filosofia ela vai buscar a causa do movimento dos corpos, seja eles naturais ou artificiais, ok? Pois bem, para que nós possamos compreender o fundamento do poder absoluto para Hobbes, é interessantíssimo que nós saibamos o que ele entende por estado de natureza. Estado de natureza é o estado pré-social, antes de um contrato, de um pacto, de estabelecer a sociedade ou o estado. Como é a natureza humana? E a resposta do Thomas Hobbes é categórica. A natureza humana é má. No estado de natureza, Thomas Hobbes defende que há uma igualdade e uma liberdade, ou seja, você é livre para fazer qualquer coisa, é uma liberdade total. No entanto, o outro, de igual modo, também é livre para fazer o que ele quiser. Você pode fazer o que quiser, inclusive atentar contra a vida do outro, mas o outro, de igual modo, pode atentar contra a sua vida. Então ninguém está seguro, há uma insegurança, há uma tensão no estado de natureza. O Thomas Hobbes defende que a natureza humana é egoísta, cada um age apenas e tão somente para benefício próprio. No estado de natureza, segundo Hobbes, não existe o conceito de certo, errado, justo ou injusto. Matar alguém é certo ou errado? Fazer isto ou aquilo é certo ou errado? Agir para satisfazer os meus desejos, passar por cima dos outros, atentar contra as vidas dos outros, é certo ou errado? Meu amigo, isso no estado de natureza não existe. É guerra total, é guerra generalizada. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. O homem é o predador do próprio homem. O homem move para satisfazer os seus desejos. E se o outro for um obstáculo, eles irão se degladiar até que um saia sobrevivente.
para que ele continue um movimento para satisfazer os seus desejos. Então, Thomas Hobbes ele rompe completamente com o pensamento aristotélico do zoon politikon, que o homem é um animal político que naturalmente é inclinado a viver em sociedade, que se realiza na polis, na cidade política, que busca o bem comum. Não. O homem no estado de natureza, ele é egoísta. Guerra generalizada, a guerra de todos contra todos. No entanto, há uma saída, há um instinto de paz. O indivíduo ele não quer viver nessa tensão, nesse estado de segurança o tempo inteiro. Ele instintivamente busca a paz e há uma saída, que é a razão, a capacidade racional. Todos nós somos racionais e, portanto, nós estabelecemos o que o Hobbes chamou de contrato social. E existem regras, normas de convivência social para minar, para frear os impulsos naturais humanos e nós podemos viver minimamente em sociedade. Este contrato social, pessoal, ele é fundamentado, ele é legitimado através das leis naturais. Ou seja, o Hobbes vai elencar algumas leis naturais, mas existem 3 que é importantíssimo para que nós entendamos. Por exemplo, a primeira é a busca da paz, né? É o primeiro princípio, o ser humano busca a paz, né? A primeira lei é essa busca da paz, para que essa insegurança, essa tensão, esse medo, esse terror acabe. Eu preciso ter minimamente as condições de sobrevivência para que eu possa realizar outros projetos. Observe que nós estamos falando aqui da Constituição do Estado, certo? Da Constituição Federal, ou pelo menos dos fundamentos, do germezinho da Constituição Federal, já estar aqui a Constituição dos Estados Nacionais. O segundo grande princípio é a renúncia sobre o direito a todas as coisas. Se antes você podia fazer o que desse na telha, se antes você tinha o direito sobre todas as coisas, agora a tua liberdade vai ser restringida. Você vai renunciar o direito sobre todas as coisas, assim como todos os outros indivíduos, para que possa fundamentar esse contrato, para fazer este contrato. Agora você não pode mais fazer o que tem na telha. E você tem que cumprir os acordos, você tem que cumprir esse pacto. No entanto, precisa-se de alguém para legitimar esse pacto, para trazer à tona o cumprimento desse pacto social. E é preciso um terceiro. E este terceiro, entre eu e você, é o Estado, que o Thomas Hobbes chamou de Leviatã. Ou seja, pessoal, é o Estado que vai legitimar a sociedade. A sociedade não é natural como queria Aristóteles. Ela é uma criação artificial, fruto do instinto de paz, da busca pela paz dos indivíduos com a sua capacidade racional. É o Estado que vai legitimar a boa convivência, refreando os impulsos egoístas dos indivíduos. E a pergunta é, quem deve governar? Um só homem ou um grupo de pessoas? Para o Thomas Hobbes, não é interessante fragmentar o poder. A democracia, a fragmentação do poder, leva ou possibilita guerras. No período dele era assim com o rei e o parlamento, a Igreja Católica com os protestantes. Então precisa de um poder absoluto. E aí ele fundamenta o absolutismo monárquico, ou a monarquia absolutista. E só existe propriedade porque existe o Estado, porque é o Estado que legitima a propriedade privada. Pensemos, por exemplo, a nível de Brasil em 2003, 2014, com a greve da PM do estado da Bahia. O que foi que aconteceu? Pessoas adentrando em lojas e roubando, saqueando. Isto é, sem o Estado, com as leis e com o poder coercitivo, o monopólio legítimo do uso da força para manter a ordem, os impulsos humanos vêm à tona. E aí acontece o que? O homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. O homem atenta contra o homem. O homem age para satisfazer esses seus desejos. E o Estado é o terceiro, é o ente que vai refrear estes impulsos. Portanto, só existe propriedade se existir o Estado para garantir essa propriedade. Assim entende o Thomas Hobbes. Qual é a função do Estado para que nós possamos finalizar? Ora, promover a paz e a segurança dos indivíduos. Nós não vamos transferir poder absoluto para um terceiro, para um indivíduo, para ele ferrar com a gente.
mas para que ele possa promover a paz, a segurança, para que eu possa agora planejar, ter sonhos, objetivos de vida e saber que eu vou viver para realizar esses objetivos de vida. Então, a função do Estado é promover a paz e a segurança dos indivíduos. Esse é o contrato, esse é o pacto que nós estabelecemos. Beleza? Pessoal, se você gostou dessa aula, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E na próxima aula nós vamos falar sobre o filósofo John Locke. Até a próxima!